O peso do silêncio. A vida que Kelly achava que conhecia. Kelly Oliveira tinha 38 anos, uma idade em que a gente já deveria ter as respostas, mas ela só acumulava perguntas. Morava em Porto Alegre, numa casa pequena no bairro Cidade Baixa, onde as ruas eram estreitas e o cheiro de chimarrão se misturava ao mofo das paredes antigas. Trabalhava como fisioterapeuta em um hospital público, um emprego que a esgotava, mas que lhe dava a ilusão de ser útil. Era filha única, ou pelo menos era o que sua mãe, Dona Mara, sempre lhe dissera. Seu pai, seu João, havia morrido quando ela tinha 12 anos, levado por um infarto depois de uma briga feia com a esposa. Kelly cresceu ouvindo que ele era um homem duro, distante, que bebia demais e falava de menos. Sua mãe, por outro lado, era doce, mas frágil, uma daquelas mulheres que choravam no banheiro e sorriam no almoço de domingo. Kelly nunca questionou sua família. Até que Larissa, sua sobrinha de 15 anos, fez aniversário. 2. O aniversário que virou um abismo. A festa foi na casa da cunhada, Patrícia, irmã de Rafael, o marido de Kelly. Patrícia era aquela mulher que falava alto, ria alto, vivia alto, o oposto de Kelly, que preferia se esconder atrás de um livro ou de uma prancheta de exercícios para pacientes. Larissa, a aniversariante, era uma adolescente magra, de olhos verdes e sorriso tímido, que adorava desenhar e odiava festas. Kelly sempre teve um carinho especial por ela, talvez porque, de alguma forma, a menina lhe lembrava ela mesma naquela idade, quieta, observadora, como se o mundo fosse um lugar perigoso demais para se arriscar. Na hora de cortar o bolo, Patrícia levantou a taça de espumante e, com um sorriso que não chegava aos olhos, disse: Kelly, hoje é um dia especial. Não só pelo aniversário da Lari, mas porque, bem, acho que já passou da hora de você saber a verdade. O silêncio caiu como uma lâmina. Larissa não é só sua sobrinha. Ela é sua filha. Kelly soltou o garfo. O barulho do metal batendo no prato ecoou como um tiro. O quê? Patrícia respirou fundo, os dedos apertando o copo até os nós dos dedos ficarem brancos. Você tinha 16 anos. Seu João te levou numa viagem para Gramado, disse que era um presente de aniversário. Só que não era. Ele te levou num hotel, te deu álcool e... Ela engoliu em seco. Você engravidou. Quando descobriu, ele te levou no médico amigo dele. Você abortou. Ou pelo menos achou que abortou. Kelly sentiu o chão sumir. Isso é mentira. Não é. Patrícia pegou o celular, abriu uma foto antiga desbotada, de uma ultrassonografia com a data riscada à caneta. Você estava com 3 meses. O médico disse que o feto resistiu. Seu João pagou uma enfermeira para levar a criança depois que nasceu. E essa criança? Ela apontou para Larissa, que olhava para Kelly com os olhos cheios de lágrimas. É você, Kelly. Em versão corrigida. 3. A jornada pela verdade, ou pelo que restou dela. Kelly saiu correndo. Não lembrava de dirigir até em casa. Não lembrava de nada. Quando acordou, estava no chão do banheiro com a boca amarga e as mãos tremendo. Ligou para Rafael, seu marido, que atendeu no 3º toque sonolento. Kelly, tá tudo bem? Rafa. Sua voz quebrou. Você sabia? Silêncio. Sabia o quê? Sobre a Larissa. Outro silêncio. Desta vez pesado como chumbo. Kelly, a gente não ia te contar. Sua mãe pediu. Ela disse que você não aguentaria. Ela desligou. Dona Mara estava na cozinha, fazendo café como se nada tivesse acontecido. Mãe, Kelly, minha filha. Ela não virou o rosto. As mãos tremiam ao segurar a xícara. Por que você deixou ele fazer isso comigo? Dona Mara finalmente olhou para ela, os olhos vermelhos. Porque ele disse que se eu não deixasse, ele ia te matar. E depois ia me matar também. Ela soltou um suspiro trêmulo. Eu tinha 35 anos, Kelly. Não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha saída. Eu escolhi te salvar, mesmo que isso significasse. Ela apontou para a porta. Mesmo que isso significasse perder você de outro jeito. Kelly sentiu algo se romper dentro dela. E a Larissa? Patrícia não podia ter filhos. Quando soube da menina, ela implorou para criar. Eu deixei. Pensei que assim, pelo menos, você ainda teria ela por perto. Kelly riu. Um som seco, sem alegria. Eu nem sabia que ela existia. 4. O desfecho. O que fica quando tudo desaba. Kelly passou uma semana sem sair de casa. Não atendeu ligações, não comeu direito, não chorou. Só ficou parada, olhando para a parede, como se esperasse que alguma resposta aparecesse escrita ali. Até que Larissa apareceu na sua porta. Tia. Ela hesitou. Posso entrar? Kelly abriu caminho sem falar. Larissa sentou no sofá, as mãos no colo, os dedos brincando com a barra da blusa. Eu sempre soube. Kelly virou o rosto rápido. O quê? Que eu era diferente.
Que a Patrícia não era minha mãe de verdade. Ela me contou quando eu tinha 12 anos. Disse que minha mãe verdadeira não podia me criar, mas que um dia eu ia entender. Larissa engoliu em seco. Eu só não sabia que era você. Kelly sentiu as lágrimas ardendo. E agora? Larissa olhou para ela, firme. Agora eu quero saber de você. Quem você é? Por que você me deixou? Kelly abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque a verdade era simples e cruel. Ela não tinha deixado Larissa. Ela nem sabia que existia. E agora, diante da filha que nunca teve, Kelly entendia o peso do silêncio. Algumas verdades não libertam. Elas só enterram a gente vivo. Reflexão final: sem moral, só humanidade. Kelly nunca mais foi a mesma. Não porque descobriu que era mãe. Não porque odiava sua família. Não porque perdoou. Mas porque entendeu tarde demais que a vida não é feita de escolhas, é feita de consequências. E as dela seguiriam como uma sombra. Larissa continuou a visitá-la, aos poucos. Patrícia nunca mais falou no assunto. Rafael pediu desculpas, mas Kelly não soube se aceitou. Dona Mara morreu 3 anos depois, de câncer. No leito de morte segurou a mão de Kelly e sussurrou: perdoa seu pai, minha filha. Ele também era vítima. Do medo, da raiva, da vida que não soube viver. Kelly não respondeu. Porque algumas coisas não têm perdão, e outras não têm resposta. Só o peso de saber que em algum lugar, uma versão sua poderia ter sido feliz, mas aquela versão não era ela. E nunca seria. O silêncio que sobrou. Kelly enterrou a mãe sob a sombra de um ipê amarelo, a mesma árvore onde, aos 7 anos, havia escondido o primeiro bilhete que jamais entregou ao pai. Por que você não me ama como ama o Rafael? A tinta desbotara com o tempo, mas as palavras ainda ardiam como se tivessem sido escritas ontem. Não chorou no velório. Não chorou quando assinou os papéis da herança, uma casa que nunca quis, cheia de móveis que guardavam o cheiro de mentira. Só quando viu o relógio de parede, parado às 3h17, a hora em que Dona Mara costumava acordar para tomar o remédio que não salvou sua vida, é que sentiu algo se romper dentro dela. Não era dor. Era um cansaço antigo, como se tivesse carregado pedras por quilômetros e só agora percebesse que poderia tê-las largado a qualquer momento. Rafael tentou conversar depois do enterro. Estava mais magro, os cabelos grisalhos antes do tempo, as mãos trêmulas segurando um copo de cachaça que não bebia, só girava, como se o líquido pudesse revelar respostas. Eu não aguento mais, Kelly. Não aguento ser ele. Ela olhou para as próprias mãos. Unhas roídas, cutícula sangrando. Não respondeu. Não porque não tivesse palavras, mas porque qualquer coisa que dissesse seria uma mentira ou uma faca. E ela já havia cortado demais. Larissa apareceu na porta da casa herdada 2 semanas depois, com uma caixa de papelão nos braços e um olho roxo que tentou disfarçar com base. Não pergunta, disse, jogando a caixa sobre a mesa da cozinha. Dentro, fotos amareladas. Kelly aos 5, sorrindo com um sorvete derretendo na mão. Rafael aos 16, magro demais, olhando para a câmera como se quisesse fugir dela. Um homem que Kelly não reconheceu de imediato, de braços dados com Dona Mara, os 2 jovens, os sorrisos genuínos. No verso de uma das fotos, uma data, 1987. Antes de tudo, esse é o seu avô, o pai do seu pai. Larissa sentou-se, esmagando um cigarro no prato de sobremesa que ainda estava sobre a mesa. Ele se enforcou no porão dessa casa quando seu pai tinha 12 anos. Sua avó nunca mais falou no assunto. Até o dia que morreu, seu pai acreditou que era culpa dele. Kelly tocou a foto. O papel estava frio. Por quê? Porque crianças acreditam em qualquer coisa que os adultos jogam nelas. Larissa acendeu outro cigarro, a mão tremendo. E adultos quebrados criam crianças quebradas. É um ciclo, Kelly. Ou você quebra, ou você repete. Ela não perguntou sobre o olho roxo. Larissa não ofereceu explicações. Naquela noite, Kelly sonhou com o porão. No sonho, as paredes suavam, o cheiro de mofo era doce, como fruta podre. E havia uma voz, não do pai, não da mãe, mas de alguém que nunca existira, sussurrando: você também é feita das mesmas sombras. A diferença é que você ainda pode escolher qual forma elas vão ter. Acordou com as unhas cravadas nas palmas das mãos. No dia seguinte foi até o cartório. Não para vender a casa, isso seria fácil demais. Mas para descobrir o nome do avô que nunca conheceu. Antônio. Um nome comum. Um homem que, segundo os registros, trabalhava na fábrica de tecidos da cidade, que bebia nos fins de semana, que batia na esposa só quando ela merecia. Um homem que, aos 42 anos, decidiu que não aguentava mais ser ele mesmo. Kelly sentou no banco da praça em frente ao cartório, observando as crianças brincando.
Uma menina de tranças soltas chorava porque o irmão havia quebrado seu peão. O irmão, em vez de pedir desculpas, riu e correu. A menina ficou ali segurando as peças do brinquedo até que uma mulher, provavelmente a mãe, se ajoelhou ao seu lado e disse algo que a fez secar as lágrimas. Kelly pensou em todas as vezes que havia sido a menina das tranças. Em todas as vezes que havia sido o irmão que corria. Quando voltou para casa, encontrou Rafael sentado nos degraus da varanda, a cabeça entre as mãos. Não estava bêbado. Estava só, vazio. Como um copo que alguém esqueceu de encher. Eu não quero ser ele, repetiu, a voz rouca. Mas não sei como não ser. Kelly sentou-se ao seu lado. O sol estava se pondo, pintando o céu de um rosa sujo, quase violento. Eu também não sei, admitiu. Mas acho que a gente pode tentar não ser sozinhos. Rafael olhou para ela, os olhos vermelhos. Não era esperança o que ela via ali. Era medo. Medo de que fosse tarde. Medo de que não fosse. Dentro de casa, o relógio continuou parado. Mas pela primeira vez, Kelly não se importou com o silêncio. Porque algumas coisas não precisam de perdão. E outras não precisam de resposta. Precisam só de alguém que fique. Mesmo que seja só por hoje. O peso das coisas que não se dizem. O vento trouxe o cheiro de terra molhada, como se a noite fosse desabar em tempestade a qualquer momento. Kelly não se mexeu. Ficou ali, ombro colado no ombro dele, enquanto os dedos de Rafael se fechavam contra as próprias coxas, as unhas cravadas na carne como se quisessem ancorar algo que já havia se soltado faz tempo. Você lembra daquela vez que a gente roubou as laranjas do pomar dos Vieira? Ela perguntou baixo. Ele demorou para responder. Quando fez, a voz saiu áspera como se tivesse engolido vidro. Você comeu 13 e passou mal. Ficou verde o resto da tarde. E você mentiu para minha mãe. Disse que era culpa do suco de maracujá que a tia Delza tinha feito. Um riso seco, quase um engasgo. Eu sempre soube mentir melhor que você. Kelly não rebateu. Porque não era uma acusação. Era só um fato, jogado entre eles como uma moeda que nenhum dos dois queria pegar. Dentro de casa, o telefone tocou. 1, 2, 3 vezes. Parou. Ninguém atendeu. Eles vão ligar de novo, Rafael murmurou. Eu sei. Você não vai atender. Não. O silêncio entre eles era uma coisa viva, respirando junto. Não era confortável. Era necessário. A gente podia ir embora, ele disse de repente. Pegar a estrada, sumir. Ninguém ia sentir falta. Kelly fechou os olhos. Imaginou um mapa esticado sobre o capô de um carro, os dedos traçando rotas que nunca seguiriam. Imaginou também o cheiro de gasolina queimada, o gosto de poeira nos dentes, a sensação de estar correndo sem saber do que a gente ia sentir. Ela respondeu. Rafael não discutiu, porque ambos sabiam. Não era de geografia que estavam falando. Era daquilo que carregavam nas costelas, daquele peso que não tinha nome, mas tinha endereço, aqui bem no meio do peito, onde doía quando respiravam fundo. Às vezes eu penso, ele começou e parou. Engoliu em seco. Às vezes eu penso que a gente nasceu com as mãos erradas. Como se tivesse sido feito para segurar coisas que não cabem nelas. Kelly olhou para as próprias mãos. Pequenas, cheias de cicatrizes de faca de cozinha, de unhas roídas até a cutícula. Mãos que haviam aprendido a consertar o que podiam, a deixar quebrado o que não davam conta. Ou talvez a gente só não saiba o que fazer com o que cabe, ela disse. O céu agora era um roxo quase preto, como se alguém tivesse derramado tinta e esparramado com os dedos. Rafael se levantou, as juntas estalando. Foi até a grade da varanda, apoiou as mãos na madeira gasta pelo sol. Eu sonhei com ele ontem, confessou. Não era um pesadelo. Era só ele. Sentado na cadeira de balanço da vovó, lendo o jornal. Como se nada tivesse acontecido. Kelly não perguntou quem. Não precisava. O que você fez no sonho? Nada. Fiquei parado, esperando ele me ver. Mas ele não levantou os olhos. Às vezes a gente é fantasma para quem a gente mais precisa que nos veja. Rafael virou a cabeça, apenas o suficiente para encará-la de lado. Havia algo novo em seu olhar, não era medo, não era vazio. Era uma pergunta que ele não ia fazer em voz alta. Kelly se levantou, foi até ele. Não o tocou. Ficou ali perto o bastante para que se um dos dois caísse, o outro pudesse, talvez, amparar. A gente não precisa decidir nada hoje, ela disse. E amanhã? Amanhã a gente inventa outra desculpa. Um sorriso torto, quase imperceptível, apareceu no canto da boca dele. Você sempre foi melhor nisso do que eu. Não é verdade. Você só desistiu antes. O telefone tocou novamente. Desta vez continuaram ignorando. E quando a noite finalmente caiu, eles ainda estavam ali. Não por resposta. Não por perdão.
Porque algumas coisas só precisam de alguém que aguente o peso do silêncio junto. Mesmo que seja só até o dia rachar. O peso das coisas que não se dizem. A luz da manhã entrou pela fresta da cortina como uma lâmina fina, cortando o quarto ao meio. Um deles ainda estava acordado, observando como o pó dançava no ar, suspenso entre o que foi e o que poderia ser. O outro respirava fundo, como se o sono fosse um lugar onde não precisasse escolher entre ficar ou ir. Kelly se mexeu primeiro. Não por pressa, mas porque o corpo dela sempre soube, antes da mente, quando era hora de se mover. Foi até a cozinha, onde a chaleira ainda guardava o resquício de água fria da noite anterior. Encheu-a, acendeu fogo. O barulho do gás pegando era o único som na casa, além da respiração irregular dele vindo do quarto. Ele apareceu na porta alguns minutos depois, com as marcas do travesseiro estampadas na bochecha. Não falou. Pegou 2 xícaras do armário, as mesmas que usavam há anos, uma com uma trinca quase imperceptível na borda, a outra com o cabo levemente lascado. Kelly serviu o chá, e eles se sentaram à mesa como se fosse qualquer manhã, como se não houvesse entre eles uma pergunta que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Acho que a planta morreu, ele disse, apontando para o vaso na janela, onde uma pequena suculenta murchava, esquecida há semanas. Não morreu. Só está com sede. Ou com excesso de sol. Ou de silêncio. Ele segurou a xícara com mais força do que o necessário. O chá queimava, mas ele não soltou. Você lembra daquele dia no farol? Perguntou, de repente. Kelly levantou os olhos. Não era uma pergunta sobre o passado. Era uma isca, jogada na água turva para ver se algo mordia. Lembro. Choveu tanto que a gente ficou preso lá em cima por 2 horas. Não foi por causa da chuva. Ela saboreou o chá antes de responder, como se as palavras precisassem de tempo para assentar. Não. Foi porque você não queria descer, e você não queria que eu descesse. O ar ficou denso. Não era uma acusação. Era um fato, antigo e pesado como uma pedra no bolso. A gente sempre soube demorar demais nas coisas, ela admitiu. Ou desistir muito cedo. O telefone tocou de novo. Dessa vez era a campainha da porta. Ambos se sobressaltaram, como se tivessem sido pegos em flagrante, não de algo errado, mas de algo privado demais para ser interrompido. Kelly foi até a janela e espiou por entre as cortinas. Uma mulher desconhecida estava do lado de fora, com um envelope marrom na mão e um olhar que não era de quem veio entregar correspondência. Você está esperando alguém? Ela perguntou, sem virar para trás. Não. A campainha tocou novamente, mais longa, mais insistente. Acho que ela não vai embora, Kelly murmurou. Então a gente não abre. Mas ambos sabiam que não era assim que as coisas funcionavam. Não naquele dia. Não com eles. A mulher bateu na porta 3 vezes como um código. Isso não é sobre a gente, ele disse, finalmente se levantando. Nunca é, Kelly respondeu, mas já estava indo até a entrada. Quando abriu a porta, a mulher não sorriu. Não cumprimentou. Apenas estendeu o envelope, com as pontas levemente amassadas, como se tivesse sido carregado por muito tempo antes de chegar ali. Para os dois, ela disse, com uma voz que não combinava com o rosto. Demasiado jovem para aquele tom de quem já viu coisas demais. Kelly pegou o envelope. Não havia remetente. Não havia selo. Só um nome escrito à mão com letra trêmula, como se quem o escrevesse tivesse pressa. Ou medo. Dentro não era uma carta. Era uma chave. E um bilhete com um endereço que nenhum dos dois reconheceu. O que é isso? Ele perguntou, mas Kelly já estava virando o papel, procurando algo mais. Não havia. Não sei. Mas acho que a gente precisa ir. Ou não ir. Ela o olhou. Não era um desafio. Era uma oferta. A gente pode queimar. Pode jogar fora. Pode fingir que nunca existiu. Ou a gente pode abrir a porta errada, ele completou. O silêncio entre eles não era mais o mesmo. Agora tinha um gosto de metal, como moedas antigas guardadas no fundo de uma gaveta. Você acha que a gente ainda sabe escolher juntas? Kelly perguntou finalmente. Ele olhou para a chave na mão dela. Depois para o bilhete. Depois para ela. Não sei. Mas acho que a gente precisa tentar. Foram até o carro sem falar mais nada. Não por medo. Não por dúvida. Porque algumas respostas só aparecem quando a gente para de perguntar. O carro arrancou devagar, como se a estrada fosse de vidro. Não havia mapa. Não havia GPS. Só a chave fria, pesada, no bolso de Kelly, e a certeza de que se parassem para pensar, nunca mais seguiriam. Então não pararam. A casa estava onde não deveria estar. Entre 2 postos de gasolina abandonados, com a pintura descascando como pele morta. A porta, uma coisa antiga de madeira escura, tinha uma fechadura que não combinava com nada dali. Nem com eles.
Kelly inseriu a chave. Girou. Não houve clique. Não houve rangido. A porta simples desapareceu. No lugar, um corredor estreito, iluminado por uma luz que não tremeluzia, não queimava, apenas era. Como se tivesse esperado séculos por aquele momento. A gente volta se der errado, ele disse, mas ambos sabiam. Não havia voltar, não depois de ver o que estava do outro lado. O primeiro passo foi de Kelly. O segundo dele. E então, silêncio. Não o silêncio de antes, cheio de moedas e dúvidas. Este era um silêncio redondo, como o interior de um ovo antes de quebrar, ou de um suspiro antes do primeiro grito. Lá dentro não havia paredes. Não havia chão. Havia escolhas, milhares delas, flutuando como folhas mortas em um rio lento. Cada uma brilhava fracamente, como se fosse feita da mesma matéria das estrelas que só vemos quando fechamos os olhos. A gente podia, ele começou, mas Kelly já estava estendendo a mão. Não para pegar uma, para soltar. De seus dedos caiu algo pequeno e prateado. A aliança que ela guardava na bolsa há 2 anos, desde a última briga feia. Desde a última mentira que doeu como verdade. O anel girou no ar, lento, até se transformar em mais uma folha entre as outras. Não é sobre escolher certo, ela disse. É sobre escolher juntos. Ele entendeu. Tirou do bolso a foto amassada do ultrassom que nunca mostrou a ninguém. Deixou cair. Uma a uma, as coisas que os afogavam, promessas quebradas, medos engolidos, as versões de si mesmos que haviam enterrado, foram caindo. Não sumiam. Só se tornavam parte do rio. Quando não havia mais nada para soltar, eles se olharam. Não com alívio. Com algo mais antigo, reconhecimento. A porta reapareceu atrás deles. Aberta. A gente volta? Ele perguntou. Kelly sorriu. Um sorriso que não era feliz nem triste, mas verdadeiro. A gente já voltou. E saíram, não os mesmos que entraram, mas também não diferentes. Inteiros. O carro ligou no primeiro giro da chave. Na estrada de volta, nenhum dos dois falou sobre o bilhete, a casa, ou o que haviam deixado para trás. Porque algumas coisas não precisam de palavras. Precisam só de mãos dadas.